Oi, meu nome é Helena Pi e hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa aqui. Antes de mais nada, já te digo aqui para tu te inscrever no canal, clicar em gostei, para não perder nenhum conteúdo, né? E essa bolsa aqui eu desenvolvi ela para ir num casamento e ela é super fácil de fazer. Depois eu ainda descobri que o Marcelo também ensina um modelo muito parecido, mas eu decidi te ensinar aqui desse meu jeito, tá? Eu vou utilizar aqui o fio da Morino Fios, na espessura 36, eu já tô com ele ali. Vou utilizar uma agulha 6, dessa daqui é a agulha da Prim. Peguei aqui também uma agulha de tapeceiro, se eu não me engano essa aqui é número 14. Peguei um imã com o corinho aqui. Também vou utilizar linha de costura normal. E também peguei essa alça daqui, que é da Casa de Palha Acessórios, tá bom? A gente vai começar, então. Eu fiz aqui um gráfico, então só pra tu te situar, a gente vai fazer carreiras indo e voltando. Eu gosto de chamar de vai e vem, né? Porque a gente vai e vem com o ponto baixo, nesse caso aqui. Esse detalhe que a gente fica lindo, eu vou te ensinar. E aí, esse daqui foi o modelinho inicial quando eu pensei em fazer uma peça, né? Eu pensei em ficar com algum detalhe em relevo. A gente vai só utilizar o ponto baixo normal, tá? A gente vai utilizar o que eu chamo de uma variação do uso do ponto baixo, bem simples. Aqui, a gente vai precisar de aproximadamente 385 gramas, uma agulha 6 ou a agulha que tu preferir, tá? E a peça, essa aqui minha, ficou com 40 centímetros aberto de altura, né? No caso, toda essa parte aqui. E 23 centímetros de largura, tá? E aí, quando a gente fecha, ela ficou com 18 centímetros. Então, a gente vai começar aqui com a nossa laçada para as correntinhas. Vou fazer um E aqui, levo meu fio para trás, trago ele para frente. E esse fiozinho aqui inicial diminui a minha laçada ali. O outro fio aperta aqui também. E aí, eu vou começar e vou fazer agora 23 correntinhas. Então, passo a minha agulha aqui em cima, ó. Vou sempre fazendo desta forma. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Aqui, eu quero que tu faça o seguinte. A gente fez 23, mas a gente vai contar somente 21 correntinhas. Então, essas duas aqui, a gente vai descartar. Descartar da nossa contagem somente, tá? Vou colocar aqui um marcador nesta minha terceira aqui, pra eu não me perder na hora que eu estiver voltando, tá? Então, ó, aqui é o meu terceiro, esse daqui vai contar como meu ponto e esse daqui é a correntinha em cima. Depois disso, eu vou do lado aqui e já vou fazendo ponto baixo. Então, ó, passei a minha agulha na laçada ali em cima, trago pra frente, vou fechar aqui o meu ponto. E aí, eu vou até o final lá. Fazendo ponto baixo. Tento sempre deixar, né, as minhas correntinhas mais ou menos do mesmo tamanho, o meu ponto, né, no caso a correntinha em cima do ponto também, sempre ajustando. E aí, uma coisa que eu já quero te dizer é que muitas vezes a tua correntinha, o teu ponto aqui, ela vai ficar meio torcidinha e é super normal. Antes da gente continuar, eu quero te explicar, caso tu queiras fazer maior a tua bolsa. Ah, Helena, meu fio é mais fino, eu quero fazer maior.
Se tu for fazer maior, tu tem que fazer menos correntinhas. Por quê? Quanto menos correntinhas a gente colocar, tá? Melhor vai ser pra gente aumentar essa partezinha aqui, né? A nossa largura da nossa bolsa. E se a gente faz essa mesma quantidade e coloca mais carreiras, a parte de cima ela vai acabar ficando muito grande. Então, é melhor que tu faça menos correntinhas no início, tá? Então, eu vou fazer aqui até chegar ali no canto. E aí, quando eu estiver no canto, eu volto pra te explicar. Cheguei aqui no meu canto e eu vou fazer 5 pontos no mesmo lugar. Então, ó, faço o primeiro ponto. E aí, eu gosto sempre de segurar nessa partezinha aqui pra fazer, ó. Ao invés de puxar aqui esse fiozinho, eu gosto de segurar aqui. Primeiro ponto, e aí depois eu já saio pra cá, ó. Segundo, deixo o meu fiozinho aqui por dentro. Terceiro. Quarto e quinto ponto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse meu fiozinho inicial para ele apertar esse meu início aqui, ó. Puxo bem para que ele feche bem aquele ali. Agora aqui, eu quero que tu entendas aí que as tuas correntinhas, elas têm esse risquinho aqui atrás. Então, todos os pontos desta carreira, a gente vai fazer pegando nesse risquinho aqui. Então, ó, passo a minha agulha pegando só o de trás. O da frente vai ficar ali como um detalhe. Trago pra frente aqui. E vou sempre pegando nesse risquinho de trás. E olha como vai ficando com esse detalhezinho. Tá? Vou fazer até o final ali, deixo o meu fio por dentro aqui, vou finalizando. E aí, eu volto pra gente fazer a parte do vai e vem, né? Que aí a gente vai dar início ao ponto baixo vai e vem. Então, aqui, fazendo esse último ponto, a gente vai ficar com um total de 45 pontos nessa nossa carreira. 20 pontos de cada lado aqui até chegar ao canto, mais os 5 do canto, tá? A dica que eu te dou para tu contar os pontos é tu contar aqui por trás, porque os pontos, eles sempre vão ter esse risquinho aqui, e aí tu vai poder contar bem certinho, tá? Lembrando que aqui, o nosso primeiro ponto, por que a gente fez 23 correntinhas? No caso, ficou 21 pontos. Porque aqui, o nosso primeiro ponto da nossa carreira, ele não fica com uma correntinha em cima. Então, por isso que nesse caso, eu fiz uma a mais, para quando a gente for vir na próxima carreira, já ter essa correntinha aqui, tá? Então, por isso, são 23 correntinhas e ficam 21 pontos aqui, né? Se a gente for contar só um lado na nossa carreira, esse último aqui contando seria só um ponto, né? Onde a gente fez o aumento, tá? Fiz aqui, olha só, os meus 20 pontos até chegar no canto aqui. E aí, agora, a gente tá nesta partezinha aqui, ó. Vou só trocar de cor. Vou colocar uma diferente aqui. A gente tá neste quadrante aqui, ó. Então, aqui a gente consegue analisar. Peraí. O que significa isso? Os meus primeiro e último ponto do canto, eu não vou colocar nenhum aumento em toda a nossa base aqui. Então, a gente vai sempre fazer 21 pontos e depois a gente vai analisar se vão ter aumentos ou não. Aqui nesse caso, a gente vai colocar aumento em cima dos 3 pontos que estão no meio. Então, são 5 que a gente fez, a gente vai colocar aumento. O aumento nada mais é do que mais de um ponto no mesmo lugar. E aqui a gente tá fazendo um aumento duplo, tá? Então, vamos lá. A gente viu ali que o nosso
primeiro ponto a gente não faz aumento, então, ó, um ponto baixo. E aí, ele já se juntou aos outros, ficou 21 pontos. Faço agora 3 aumentos aqui. Então, 2 pontos aqui neste lugar. Mais 2. E mais 2 aqui. Depois disso, a gente já vai continuar fazendo aqui os pontos. Esse daqui é o nosso 5º ponto do canto, e agora a gente vai fazer aqui. Vou fazer aqui até o final e volto pra gente continuar. Cheguei aqui no meu último ponto, que é esse daqui, ó. E vou fazer o meu ponto baixo, tá? Esse tipo de ponto, ele vai sempre ficar com umas ondinhas aqui a cada carreira. Nessa carreira aqui, nessa segunda carreira, como a gente aumentou aqui, né? A gente colocou 3 aumentos, aumentam 3 pontos na nossa carreira. Então, a gente vai ficar com uma carreira de 48 pontos. Então, essa segunda carreira são 48 pontos. Faço a minha correntinha, tiro a agulha, viro a minha peça e vou sempre, ó, aqui tá a correntinha, eu vou sempre pegar no do lado ali. E aí, por que que eu falei pra vocês que era o vai e vem e uma variação do ponto baixo? Porque a gente vai sempre pegar na correntinha de trás e ela vai acabar formando esse modelinho gaita, né? Porque um fica pra cima e o outro fica pra baixo. Então, ó, a gente tá sempre utilizando o ponto baixo, mas de uma forma bem diferente, que fica bem bonita. Vou fazer até aqui o canto e volto, né, pra gente continuar. Fiz aqui os meus 21 pontos, tá? Se tu quiser, o que que tu pode fazer? Sempre que tu acabar uma carreira, tu pode colocar, né, o marcador onde tu fez os 21 pontos, porque a gente vai sempre fazendo 21. Eram 20, com a nossa carreira aqui de aumentos, a próxima carreira ficou 21, mais a parte onde a gente vai estar sempre modificando, sempre aumentando ela. Tá, então é bom até que tu faça essas marcações ou que tu sempre lembre, né, de contar esses 21 pontos. Então, agora a gente vai para nossa próxima carreira e ela é exatamente essa terceira carreirinha aqui, ó, que tá marcada. E a gente vai fazer em cima dos nossos 6 pontos que a gente fez. Eram 3, passou a ser 6. E aí, ó, aqui onde tem o meu primeiro ponto do aumento que a gente fez na carreira de baixo, a gente não vai colocar ponto. Depois a gente vai fazer um aumento, 2 sozinhos. Quando eu falo sozinho, significa que é um ponto em cima do de baixo, então não tem aumento. Depois um aumento e um sozinho, tá? Então, é a sequência: 21 pontos mais um, aumento, 2 sozinhos, aumento, 1 ponto mais 21, tá? Vamos lá. Então, ó, vou fazer o ponto sozinho. Vou fazer depois o aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Faço 2 pontos sozinhos aqui em cima. E depois eu vou fazer aumento e volto também no sozinho. E aí, depois disso, né, eu vou fazer os meus 21 pontos da minha carreira, tá? Então, eu vou fazer até o final aqui. Cheguei no final da minha carreira, que totalizou 50 pontos, faço a correntinha, viro a minha peça
e vou continuar fazendo. Vou de novo fazer os meus 21 pontos. Então, ó, faço ponto baixo sempre aqui, tá? Vou fazer esses 21 pontos e volto pra gente continuar. Agora, nessa nossa quarta carreira, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar um ponto sozinho aqui, 2 aumentos. Então, ó, vou ir marcando aqui pra nós. Se vê que eu sou ótima no desenho, né? Mas espero que ajude. Meu Deus. A gente vai fazer um sozinho, então vai repetir a mesma coisa de baixo. A gente fez 21 pontos aqui, né? A gente vai fazer mais um, depois 2 aumentos, que estão aqui, ó. Quando a gente vê o Vzinho no gráfico, é sinal de que tem aumento. 2 pontos sozinhos, repete 2 aumentos e um sozinho, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui os 21 pontos, vou fazer um sozinho. E aqui, ó, vem 2 aumentos. Então, um. E o segundo. Por isso que é tão importante vocês perceberem quantos pontos tem aqui na carreira. Porque quando a gente tá fazendo essa parte aqui, o que influencia é os pontos anteriores. Então, se acaba pulando um ponto, vai acabar ficando errado essa partezinha aqui. Tá? Fiz os 2, agora eu faço 2 pontos sozinhos. Depois, 2 aumentos. Fiz o primeiro. Fiz o segundo. E agora um ponto sozinho. E aí, mesma coisa, né? Vou fazer até o final e volto pra gente fazer a próxima carreira. Então, aqui eu fiquei com 54 pontos nessa nossa quarta carreira. Fecho com a correntinha, viro a minha peça. E agora, essa carreira aqui, a nossa quinta carreira, ela é toda sem aumento. Então, eu já vou fazer toda a volta. Volto só pra gente virar e já ir pra nossa sexta carreira, tá? Quinta carreira concluída, agora a gente vai pra nossa sexta carreira. Repito os 21 pontos de novo. Nessa nossa sexta carreira, a gente vai fazer o seguinte: a gente não vai colocar aumentos aqui nessa parte de cima, porém, a gente vai fazer um ponto sozinho aqui e vai fazer 2 aumentos no lado. Então, vai ficar um sozinho, 2 aumentos, 6 sozinhos, 2 aumentos e mais um sozinho aqui, nessa nossa parte que a gente tá sempre contando a partir dos 3 pontos do canto aqui, né? Descontando os 2 primeiro e último, tá? Então, vamos fazer isso. Então, ó, um sozinho. E aqui são 2 aumentos. Um e 2. Aí, aqui no meio, são 6 pontos sozinhos, sem nenhum aumento. 2, 3 e 4. Aqui eu já quero que tu coloque 2 marcadores, se tu tiver aí, tá? Porque a gente vai ser o único lugar em que a gente vai colocar aumentos na nossa última carreira. Então, ó, coloquei 2 marcadores aqui. 4
o nosso ponto 4, 3 e 4, 5 e 6. Repito os dois aumentos aqui, 1 e 2, 3 e 4, totalizando os dois aumentos e um sozinho. Após isso, a gente faz até o final aqui. Cheguei no meu final aqui, agora eu vou fazer todos os pontos até chegar aqui onde eu marquei. Cheguei aqui, esqueci de te dizer só que na nossa sexta carreira, a gente ficou com um total de 58 pontos, tá? Então, a nossa quinta carreira ficou 54, porque não tinha nenhum aumento. A sexta, 58. Então, aqui eu fiz 28 pontos nessa nossa última carreira, que é a nossa sétima carreira. E aqui, como eu falei pra vocês, eu vou colocar dois aumentos aqui. Então, eu vou colocar esses aumentos aqui. E o segundo aqui. E aí, eu vou fazer agora até o final de novo, tá? E por que eu fiz esses aumentos aqui? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas a nossa base, né? A nossa aba da nossa bolsa, ela tava concentrando muito aumentos aqui, nessa parte. Quando a nossa aba concentra muito aumento em cima de aumento, tanto numa base quanto aqui, a tendência dela é ficar mais quadradinha. Tanto que se tu for analisar, ó, aqui ela tá um pouquinho arredondada, mas ela tá querendo ficar quadriculada. Aqui também, tá? E aí, quando eu coloco esses aumentos estratégicos aqui nesse meio, eu tô querendo que a minha base, ela fique aumentada aqui, que ela fique redondinha. Então, agora vocês vão ver o quanto ela ficou redonda, né? E aí, ficando naquele formato que eu queria mesmo. Então, vou fazer até o final, volto pra gente fechar. Então, finalizamos aqui essa primeira parte. E aí, o que a gente vai... vou te passar todos os pontos certinhos. Primeira carreira, tu vai ter que ter 45 pontos. Segunda carreira, 48. Terceira carreira, 50. Quarta carreira, 54. Quinta carreira, 54 também. A sexta, 58. E a última, 60 pontos, tá? Agora, a gente vai finalizar. E como que a gente vai fazer isso? Eu coloquei marcador aqui na minha 20ª correntinha de cima do ponto. Então, contei todas as correntinhas e coloquei marcador aqui dos dois lados ali, ó, pra facilitar agora no meu fechamento. E aí, a gente vai unir essas duas partes. Então, eu vou abrir aqui o meu marcador e vou colocar aqui no meu primeiro ponto também. E vou fazer a mesma coisa no outro lado. Tá? Prendi aqui. Esse meu marcador não é tão grande. Dos dois lados aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o sentido inverso das correntinhas. Geralmente, né, a gente faz as nossas correntinhas para esse lado, né, do lado direito pro lado esquerdo. Agora, aqui, a gente vai fazer o inverso. Agora, depois, vocês vão me entender. O meu fio, ele vai ficar aqui pra trás, tá? E aí, eu vou passar na minha primeira correntinha e aqui na de trás, ó. Bem onde tá o meu marcador. O fiozinho esse vem aqui pra trás e vou fazer a minha primeira correntinha, tá? Venho aqui, ó, na minha segunda e na segunda ali de trás.
trago aqui pra frente e fecho. E aí, vou fazer isso até ali, até chegar ali embaixo, unindo esses dois lados. Tá? E aqui, nesses meus dois últimos, ó, eu vou fazer um ponto aqui. E vou fazer uma correntinha por fora aqui. Feito isso, eu vou virar a minha peça e vou fazer as minhas correntinhas aqui. Só que eu tenho que cuidar para que a minha agulha, ela saia, ela passe ali, ó, passou aqui, e ela tem que sair embaixo de onde eu fiz a correntinha. Então, passei ali, trago meu fio pra frente e fecho. Sempre cuidando, ó, aqui ela saiu no meio, eu quero que saia nessa parte. Essa eu acho que é a parte um pouquinho mais chatinha, né? Da nossa peça, mas é só pegar o jeito ali. Porque aqui a gente também, né, tá no sentido contrário das correntinhas, né? Geralmente, quando a gente vai fazer a finalização com as correntinhas, que também é o baixíssimo, a gente faz pro outro lado. E aqui, onde eu cheguei, onde eu fiz, né, já posso tirar o meu marcador daqui. Faço o último ponto dessa união aqui dos dois lados. E aí, agora eu vou continuar fazendo os meus pontos aqui, ó. Fazendo correntinhas nesse lado. Só com a parte da minha aba. Tá? Então, vou fazer essa volta aqui e volto. Cheguei aqui do outro lado e repito o mesmo processo, ó. Pego onde eu fiz, coloquei o marcador, trago o fio pra frente. E vou até ali embaixo. Fazendo as correntinhas. Esse daqui, essa partezinha, né? Como eu já tinha falado antes. Ela é um pouquinho chatinha. Porque a gente acaba trabalhando ao contrário. Aqui no canto, né, eu faço o último ponto. Faço uma correntinha.
e viro a minha peça. E agora eu vou finalizar. Sempre, ó, cuida aqui atrás pra que não saia, não passe no meio da finalização. Então, aqui tô chegando no final. Já posso tirar de novo o marcador. Faço meu último ponto aqui. E pra finalizar, a gente vai cortar o nosso fio aqui, trazer ele aqui pra frente. Vou passar na minha agulha de tapeceiro. Aqui, pra gente finalizar. Tu também pode usar a agulha mesmo, se tu quiser. E aí, aqui, ó, eu vou só simular uma correntinha aqui, passando nesse pontinho. Volto aqui pra baixo. E aí, eu vou esconder o meu fio por dentro desses pontos aqui. Passei por uns 5 pontos, levo o meu fio ali. Passei por mais um aqui. Venho aqui, corto ele, né? Vou esconder aqui. E agora eu vou prender, né? Vou colocar já a minha alça e eu vou prender o botão de pressão aqui, tá? A alça eu vou mostrar aqui pra ti, onde eu coloco ela. Coloco geralmente aqui, ó, nesses pontinhos da lateral, que eles ficam bem firmes. Coloquei no segundo, então aqui tá o primeiro, aqui, ó. Nesses daqui. E vou colocar o meu fechamento. Então, finalizada a nossa peça aqui, né, nossa bolsa. Essa bolsa super prática, super versátil. Se tu fizer, me marca aí, pra eu saber que tu gostou, que tu fez. Me marca no Instagram também, @euhelenapi. E não te esquece de curtir aqui, caso tu não tenha curtido, e também de se inscrever no canal.